Amém, gente? Hoje eu quero falar aqui na igreja sobre a garantia da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Amém, gente? Quando você tem uma palavra, você precisa entender que naquela palavra tem bênção. O Senhor Deus, ele falou para Josué: levanta-te, pois, agora, e tu farás esse povo atravessar o Jordão. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, até que haja cumprido o que eu tenho dito. Ou seja, Deus falou assim: enquanto você estiver fazendo o que eu mandei, você tem a garantia da minha palavra, eu não te deixarei e nem te desampararei. Quando nós temos a palavra, nós temos a garantia desta palavra. A garantia desta palavra é o que vai nos levar aonde Deus planejou que cheguemos. Eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, nós vamos aprender muitas coisas com Deus aqui hoje. Amém, gente? Em nome de Jesus. Domingo tem escola da cura. Domingo agora foi muito uma bênção. Teve milagre na hora, instantâneo. E domingo agora nós vamos ministrar o pão e a água. Como está escrito em Êxodo 23, 25. Abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém, gente? Amém. Capítulo 17 de 1º livro de Reis, o versículo 1 adiante. Vamos ler. Vejam só. 1 Reis 17, versículo 1 adiante. Vamos lá. Então Elias, o tisbista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Veja só. O Elias, ele ia entrar em crise agora. E todas as pessoas que estão em crise, elas precisam entender que precisam sair da crise. A crise pode ser espiritual, emocional, conjugal, financeira. A crise pode ser qualquer delas. E às vezes, para a gente sair de uma crise, a gente precisa às vezes, de confessar, compartilhar. Às vezes você precisa compartilhar. Às vezes você precisa confessar. Às vezes você precisa orar junto. Às vezes você precisa ser orientado. Por quê? Porque em crise nós precisamos de ser ajudados. Então Elias, ele chega para Acabe e ele fala: Acabe, não vai ter chuva. Só vai ter chuva e vai ter orvalho segundo a minha palavra. Você sabe que o orvalho, quando não chove, o orvalho ele molha a terra de forma superficial. Então ele dá um fôlego para a planta. Então, quando não chove, ora, haja vista que antes do dilúvio, o que comandava a natureza era o orvalho, não tinha chuva. Por isso que ninguém acreditou em Noé, quando ele falou que ia chover. Então Deus, ele foi trabalhando, as coisas vieram acontecendo dentro de um propósito. Então Elias diz: não vai ter chuva. Aí quando Elias fala assim, ele era autoridade espiritual ali, tanto é que ele fala:
Bendito seja o Deus cuja a presença eu estou. É muito forte isso, irmão. O cara andava na presença de Deus que ele falava: bendito seja o Deus cuja a presença eu estou. É bom a gente andar na presença de Deus porque a gente pode falar com essa autoridade: em nome de Jesus, o qual a presença eu estou, eu te abençoo, vai dar certo. É importante a gente andar na presença de Deus, que a gente tem autoridade para dizer isso. Amém? E aí o interessante é que Elias agora, ele fala para Acabe, e ao mesmo tempo Deus fala: Elias, você entrou numa confusão agora. A sua palavra tem autoridade, você entrou num rolo agora que você está lascado. Então Deus viu Elias, como Deus vê com antecedência, no propósito da onisciência dele, ele vê com antecedência. Deus já viu um laço ali para Elias. Então Deus deu uma palavra para ele. E esta palavra ia livrá-lo do laço que estava armado. Que laço é esse? O laço que Acabe e os seus comandados e a sua esposa, a Jezabel, ia preparar para Elias. Então Elias libera uma palavra, diz: não vai chover, segundo a minha palavra. Então Deus já viu ele entrando numa crise, Deus já viu ele entrando no laço, por causa do ministério que ele estava, por causa dele praticar o ministério. E quando você está cumprindo o que Deus mandou, você entra em laço, mas Deus já prepara um livramento. E como Deus trabalha em nós para dar livramento? Através da palavra. Então Elias agora ele recebe uma palavra: retira-te daqui. Esse retira-te daqui é Deus falando: Elias, aqui você está com problema. E agora você vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pode passar. Cadê o sonoplasta? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha que interessante. Deus, ele tinha falado para Elias: vai lá, que eu já falei com o corvo para te sustentar. Irmão, corvo, você tem noção do que é isso? Falar com um pássaro, uma ave de rapina, para poder sustentar um cara. O que a gente entende nisso? Pastor, não é muita loucura, não. Não é, irmão. A palavra de Deus é para crer. Você acha que Deus tem dificuldade em falar com um pássaro? Se o homem consegue treinar o pombo-correio, quem lembra do pombo-correio? Quem já viu? O pombo-correio, ele leva cartas, situações e volta para o mesmo lugar. Se o homem consegue treinar o pombo-correio, o homem consegue treinar o gavião, a coruja, a águia. Quem já viu? Os árabes têm esse costume. Elas vão e voltam aqui para o braço dele. Você acha que Deus tem dificuldade em falar para o corvo? Faça isso. Então a gente vê agora Elias recebendo uma palavra. E esta palavra que ele estava recebendo era um desafio. E nesse desafio estava o livramento. Às vezes a palavra de Deus, ela nos desafia, irmão. Às vezes Deus libera uma palavra, e esta palavra que é liberada é um desafio para a gente crer naquilo que foi liberado. Se a gente questionar: mas o corvo, como assim? Não, quando Deus está falando, a gente precisa crer, não importa quem que Ele colocou entre nós e Ele. Então, no caso aqui, Deus falou assim: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Uma coisa é Deus falar assim: vai lá, tem um empresário lá que vai te sustentar, vai lá, tem uma família que vai te sustentar, vai te dar pouso, vai lá que tem um hotel. Mas Deus falar assim: vai lá porque eu já falei com os corvos para te sustentar. Irmão, tem que crer. Então Elias, ele sai da cidade dele e ele vai para o Oriente,
Diga comigo assim: debaixo de uma palavra. Nosso desafio pode ser grande, mas se nós estivermos debaixo de uma palavra, irmão, nós já vencemos. Se você estiver debaixo de uma palavra, você já venceu. Não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa o que disseram, não importa se deu errado, não importa se te jogaram, se bateram a porta na sua cara, não importa se rasgaram um contrato, não importa. Se você estiver debaixo de uma palavra, pode ser até o corvo, meu irmão. Deus nos coloca agora a crer numa palavra dizendo o seguinte ao nosso coração: o que tem te limitado? Você está com medo do quê? Só porque eu disse uma palavra que te desafia? Uma palavra que te faz você entrar em dúvida se é verdade ou se é mentira? A palavra de Deus não é para causar dúvida, irmão. A palavra de Deus é para causar em nós certeza. A palavra é para causar em nós certeza. E Elias sai com esta palavra. Vejam só, pode passar. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Ele não questionou. Ele creu. Ele fez conforme Deus havia liberado. Então a gente foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele falou assim: eu vou fazer porque se Deus falou, eu tenho uma garantia. Não importa quem é, irmão. Se Deus falou, tem uma garantia. Talvez você está esperando que venha um livramento de tal lugar. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu posso preparar o corvo. Eu posso preparar algo que você nem imagina. Eu posso preparar provisão da onde você nem imagina. Eu posso preparar provisão, posso preparar recurso para você de onde você nem imagina. O que a gente vê aqui, irmão? A graça multiforme de Deus. Ou seja, Deus, ele, para poder abençoar aquele que está na presença dele, a graça multiforme pode usar quem ele quiser. Glória a Deus. Eu não acredito, irmão, você não precisa acreditar. A palavra de Deus, ela não é para todos, é para os que creem. Todos têm acesso a ela, mas ela só tem acesso, ela só é bênção na vida de quem crê nela. Os pastores estão entrando em confusão, pessoal, querendo colocar goela abaixo algo que os outros não creem. Aí fica lá brigando um contra o outro. É isso daqui, aquilo outro. A palavra é para quem crê. Não adianta bater de frente com quem não crê na palavra de Deus, que quem não crê que tal coisa é pecado. Quem está entendendo? Não adianta você bater de frente com ele. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê escolheu a condenação. Quem crê escolheu a salvação, e assim. E quem crê pratica o que crê. Glória a Deus. Tudo que nós colocamos em prática, a oração, a adoração, a oferta, o dízimo, as primícias, a santa ceia, o arrependimento, tudo isso é fruto da nossa crença. Está escrito e nós cremos. Agora, o Elias, ele fez conforme a palavra do Senhor. Então ele falou assim: já que Deus está falando, eu preciso crer nesta palavra, mesmo sendo um desafio. Mesmo sendo um desafio, mesmo eu sendo ser humano, e eu preciso de outro ser humano para me ajudar, mas Deus está me colocando no desafio. Ele está me dando uma palavra que está fazendo eu crer nesta palavra, mas é um desafio crer nesta palavra. Às vezes, pessoal, Deus, ele vai dar uma palavra para a gente que vai ser um desafio crer nesta palavra. Talvez você já passou por isso. É difícil crer nisso, pastor.
É um desafio crer nesta palavra. Mas se Deus falou, faça conforme a palavra do Senhor, irmãos. Porque aí você tem uma garantia. Olha que interessante, vejam comigo. Pode passar. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Amém? Amém. Então olha que coisa interessante. Os corvos chegavam lá de dia, de manhã e à noite, e trazia comida para ele. Mas quando ele creu naquela palavra, para crer naquela palavra era um desafio. E agora ele estava vendo que a palavra de Deus era verdadeira. Quando ele viu o corvo chegando, ele falou: é verdadeira a palavra que foi liberada. Irmão, é um desafio muitas vezes acreditar na palavra. Mas por mais que seja um desafio, creia. Porque se você crê, você está na garantia dela. Eu não sei se você já percebeu, mas eu uso muito esse termo, garantia da palavra. Quem já percebeu isso? Amém. Por quê, pessoal? Porque tem coisa que a única garantia que eu tenho é a palavra que eu tenho liberado. Qual é a garantia que Elias ia ter na beira de um rio, se não fosse a garantia da palavra? Então, cada passo que ele estava dando, ele dizia assim, vou usar aqui a minha imaginação. Eu estou indo para um desafio, mas eu tenho a garantia da palavra. Tem alguém comigo aí? Amém. Glória a Deus. Eu estou indo para um desafio, mas eu tenho a garantia da palavra. Glória a Deus. Eu tenho a garantia. E de repente ele vê a palavra de Deus sendo cumprida. E a crise dele começou a ser superada. Nesta palavra que era um desafio, também estava, pessoal, essa palavra que era um desafio para ele crer, não estava só em jogo o sustento dele, também o bem-estar dele, porque a segurança dele propriamente dita. Quem entendeu isso? Amém. A segurança dele estava sobre esta palavra. E aí ele bebia do ribeiro. Vamos ler na sequência. Vamos lá. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor. Olha que interessante. Agora, passados os dias, a gente não sabe quanto tempo. Se passou um mês, ou dois, ou meses. Passou o tempo, o ribeiro secou porque não tinha chuva. Aí ele olhou para o ribeiro e falou assim: e agora? Eu estou debaixo de uma palavra. O ribeiro secou. Mas quando você está debaixo de uma palavra, você é ousado a crer naquela palavra. Se você está debaixo de uma palavra, a hora que o ribeiro seca, Deus manda outra palavra. Nunca quem é de Deus vai ficar sem uma palavra que funciona. Amém. Glória a Deus. Quando seca o ribeiro, quando ele se vê, ele olha, o dia vai passando, você pensa que Elias não está observando o ribeiro secando? Às vezes vem a dúvida no coração, né? Quando a gente vê o ribeiro secando, a gente começa, peraí, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? O ribeiro está secando. Aí, pessoal, quando o ribeiro está secando e você está debaixo de uma palavra, Deus ele fala o seguinte: o ribeiro secou, mas agora eu estou te dando outra palavra, que eu estou te levando para um outro nível. Debaixo da minha palavra sempre vai ter, pessoal, condições para vencer as crises. Debaixo de uma palavra, ainda que seja um desafio, creia. Acreditar que uma ave de rapina vai cuidar de mim, tem que crer mesmo, irmão. Tem que crer duas vezes. Tem que crer ou não tem que crer duas vezes? Porque eu tenho que crer na palavra e tenho que crer que a natureza vai obedecer aquela palavra.
Tem que crer. Tem que ser crente. Ora, então agora o ribeiro secou, ele estava observando, talvez entrando a dúvida, o rio foi secando, e ele falando, Deus, e agora? Está chegando o tempo. Irmão, mas a Bíblia diz que ainda que haja um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém, glória a Deus. Você pode estar observando já há muito tempo o ribeiro secando, mas eu quero dizer que Deus não vai te deixar nessa geografia de derrota. Enquanto tiver uma gota d'água que der para você, para te sustentar, Ele vai te sustentar. A partir do momento que aquele lugar não for mais para você, Ele vai te levar para um outro nível. Quem tomar posse desta palavra? Aí veja o que acontece. Vejam só. Então Deus falou para ele, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali que uma viúva te sustente. Olha para mim. Ele deve ter dito outro desafio para ele crer. Mas ele já tinha experiência com Deus, irmão. Porque na verdade, quando se tratava de ser sustentado por uma viúva, era um desafio também. Porque na verdade, pessoal, os profetas é que cuidavam das viúvas. Os sacerdotes é que cuidavam das viúvas. Agora Deus falou o seguinte, vai lá porque eu já ordenei. Interessante que Deus falou assim, Elias, vai lá porque eu já ordenei que os corvos te sustentem. E vai lá porque eu já ordenei que uma viúva te sustente. Ou seja, pessoal, antes de Deus dar a palavra para a gente, Ele já deu o comando. Amém, glória a Deus. Por isso que mesmo sendo um desafio, creia, o comando já foi dado. Como diz a canção, eu sei, já saiu a ordem lá do céu. Vem coisas grandes aí para mim e para você. Amém. Comando já foi dado, irmão. Às vezes a gente não crê, porque a gente não entendeu que Deus já deu o comando, irmão. Comando já foi dado. Já foi dado para fechar contratos lá, o irmão Bruno. Querite pode estar secando, mas o teu parâmetro não é o querite, é a palavra que foi liberada. Então você está vendo lá o querite secando. Aí vem uma dúvida, vem um medo. Aí agora Deus está falando no seu coração. Fique tranquilo que eu já dei o comando. Teu parâmetro não é o ribeiro, é a garantia da palavra que você tem. Irmão, a gente vive pela fé, irmãos. Nós não vivemos por vista, não. Se Elias não vivesse pela fé, ele ia falar, rapaz, atrás de corvo. Ah, você está doido, dá licença. Mexer com o corvo uma hora dessa. Se ele não acreditasse na palavra de Deus, ele tinha desistido. Peraí, mexer com viúva? A gente está lá no nosso ministério, tem um monte de viúva que a gente sustenta. Agora o Senhor está pedindo um tempo de crise, porque era um tempo de crise. O tempo de crise está ruim até para o rei, imagina para a viúva. Só que Deus já tinha dado o comando. Está aqui, irmão, eu já ordenei que ela te sustente. Então, independente do cenário e de quem é, creia, porque Deus, irmão, Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, o dia que Ele quer. Ele é provedor. Existe crise, mas existe um Deus que cremos, Ele está em nós para nos tirar da crise. O Deus que cremos, Ele nos tira da crise. Receba esta palavra, Deus está nos tirando de crises hoje. Em qualquer setor da nossa vida que seja, qual for o setor que tenha uma crise, em nome de Jesus, o Senhor está liberando uma palavra. Talvez para você sair desta crise, é um desafio crer nesta palavra, mas creia mesmo sendo um desafio, porque já deu comando. Amém, glória a
O querite está secando, mas não tem problema, irmão. Porque Deus jamais vai deixar aquele que tem a garantia num querite seco. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Quando eu estava meditando nesta palavra, Deus falou muito ao meu coração. Fala com o povo. Ah, pastor, mas eu já conheço essa palavra aí, da viúva. Eu sei que você conhece. Só que Deus está dizendo, Ele está querendo que você conheça a revelação desta palavra para hoje. O pão quente para hoje, o fortalecimento para hoje, a fé para hoje, a esperança para hoje, o entendimento para hoje, o romper para hoje. De repente, por esses dias, você vai passar por um desafio e que tudo que você vai ter é a palavra. Você vai ver assim, você vai ter que acreditar que os corvos vão trazer. Aí você fala, meu Deus, agora eu preciso que o Senhor mova os corvos, porque é a única coisa que Deus pode fazer às vezes, irmãos. Às vezes, para preservar a vida de Elias, ele precisava dos corvos. Porque ninguém podia saber onde Elias estava. Só Deus. Porque o rei Acabe queria matar ele. Então quando ele perguntava, você sabe onde está Elias? Todo mundo falava, nós não sabemos, ele sumiu. Nós não sabemos para onde ele foi. Ele estava no esconderijo que o Altíssimo tinha preparado para ele. E estava vivendo a provisão que o Altíssimo tinha preparado para ele. Deus preparou o esconderijo para a gente. E Deus preparou uma provisão para nós. Esta palavra, quando a gente olha assim e vê o querite secando, irmãos. Eu não sei porque que Deus me traz de novo nesse querite secando. Tem muita gente que está com medo, irmão. O tempo está passando. E ela vê o querite secando, cada dia mais seco. Mais difícil. A cada dia o desafio está aumentando. Ela não sabe o que vai fazer. Mas Deus está dizendo aqui que já deu comando. Já deu comando. Então Deus fala assim, agora você vai para lá, porque eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Às vezes, irmãos, é assim que acontece. A gente tem necessidades, a nossa necessidade é grande, a gente está no momento de crise, mas Deus ele vem dar um comando para nós. Deus dá um comando. A viúva recebeu um comando. Mesmo ela sendo pobre, Deus sabia da dispensa dela. Deus sabia da crise existencial naquele momento, naquele tempo, naquela hora. Deus sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, Deus deu um comando no coração dela. Vai chegar um profeta aí. Você vai cuidar dele. Aí a mesma situação, ela olhou para a dispensa, ela falou assim, era uma palavra que era um desafio para ela crer. Às vezes Deus vai falar com a gente, irmão, e para nós a palavra vai ser um desafio crer nela. Mesmo sendo um desafio para você crer na palavra, creia. Amém. Creia. Deus não tem dificuldade, irmãos, em te tirar de um querite seco. Deus não tem dificuldade em falar com o corvo para proteger você. Eu imagino as pessoas, o rei perguntando para todo mundo que era próximo de Elias. Eu acredito que, imagino o rei perguntando para muita gente que era próximo a Elias, que conhecia Elias, sabia onde ele gostava de ir. Rapaz, o Elias não está no shopping, você vê no shopping, não estava lá, não estava não. O Elias não estava lá também, o Elias não estava lá em outro lugar. Não, você sabe onde Elias está? Então Deus não podia falar com pessoas aquele dia, irmão. Por isso que Deus usou os corvos. Quando Deus não puder falar com pessoas, Ele usa quem Ele quiser. Quando Deus não puder falar com pessoas, Ele usa os corvos. Quando Deus não pôde falar com Balaão, quando Deus falou com Balaão usando pessoas, usando-lhe, falando no coração dele, Balaão não creu, então Deus usou a jumenta.
Quem está entendendo, pessoal? Amém. Glória a Deus. Agora tem um pastor que está falando, ele virou meme na internet. Ele disse que quem evangelizou o filho pródigo voltar, foi os porcos. Os porcos evangelizaram o filho pródigo. Mas foi muito engraçado isso aí, gente. É muito engraçado. Tem uns negócios que tem que virar meme mesmo. Quem entendeu, irmãos, a palavra? Então, para você compreender, o querite secando, Elias vendo, às vezes batendo uma angústia no coração dele, o querite está secando. Aí quando estava quase seco, Deus falou: agora eu vou te liberar uma outra palavra que eu vou te levar para outro lugar. Diga: os meus olhos não vão me tirar da palavra. Então Deus já tinha dado o comando para a mulher: levanta e vai lá, porque eu já ordenei. Então Deus já tinha dado o comando antes de liberar a palavra. Eu volto a dizer de novo: Deus já deu o comando para muita gente antes de dar essa palavra para mim e para você. Que esta palavra não é só para você, esta palavra é para nós, é para aqueles que estão em casa, é para aqueles que vão assistir depois no YouTube, no Facebook. Pessoal, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está criando uma estratégia para poder nos abençoar. Volto a dizer, às vezes crer na palavra é um desafio. Como assim acreditar que os corvos vão me trazer sustento? Aí Deus falou assim: levanta, vai lá. Já falei para a viúva que te sustente. Na sequência, vamos lá, olha só. E ele se levantou e foi a Serepta e... É a pilha? Vamos lá então, troca aqui. Outro está aqui. A pilha, quando está acabando, ela faz esse barulho. Vamos trocar. Pode ser isso aqui, isso. Guarda lá, ministro. E aí, gente, vamos lá. Não precisa trocar não, Lito. Vou com esse aqui. Eu uso o microfone aqui por causa da live, pessoal, senão não sai nada. Tem que usar. Então, olha só o que diz aqui. Se levantou e foi a Serepta. Irmão, tudo que ele tinha. O sonoplasta. Tudo que ele tinha era uma palavra. De novo, um desafio crer na palavra. O primeiro desafio é acreditar que os corvos iam sustentar. O segundo desafio é acreditar que uma viúva ia sustentá-lo. Mas mesmo sendo um desafio a palavra que tinha, mesmo sendo um desafio crer na palavra que tinha sido liberada, ele creu. Às vezes Deus chega com uma palavra, é um desafio crer. Creia. Porque por trás daquela palavra já teve um comando. Por trás dessa palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, já teve um comando de Deus com os corvos, com as viúvas, com os empresários, com as conexões, com os novos clientes, com o patrão, com as indicações. Deus já criou um comando, irmãos. Deus já criou um comando. Por esses dias você vai ter um testemunho para contar, porque você creu na palavra que era um desafio. Eu vou repetir de novo: Deus nunca vai deixar ninguém que creu na palavra num querite seco. Quando o querite secar, ele já vai liberar um outro comando. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Isso aqui é profundo. Isso aqui é uma palavra rema, revelada. E então ele diz, vamos lá. Então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, e ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha para mim, irmãos. Ele viu a viúva catando lenha. E por que ele falou: traze-me o pão? Porque a hora que ele viu ela catando lenha, o Espírito Santo levou ele lá.
E ele falou: agora você tem que agir pela palavra que foi liberada, porque esta mulher é que recebeu o meu comando. Ele falou: minha senhora, traga água para mim. Já era um desafio pedir água, né, irmão? Que já fazia tempo que não chovia. Então quem tinha água economizava. Aí Deus, e ele falou assim: traga para mim também um pão. Por que Elias estava agindo assim? Porque ele tinha recebido uma palavra e a mulher já tinha recebido um comando. Quando você entende que Deus já deu o comando, você não tem medo de agir. Quando você crê que Deus já deu um comando, você não tem medo de ser ousado. Você não tem medo de entrar. Você não tem medo de... Às vezes o Espírito Santo vai te incitar a entrar num desafio. Davi vai levar pães para os seus irmãos. Quando chega lá, ele escuta: quem lutar com um circunciso aí, o rei vai isentar a família de impostos. Vai casar com a filha do rei. O Davi falou: o quê? Conexão, agenda, comando, palavra. Eu vou repetir mais uma vez para você não esquecer. Deus não vai deixar ninguém que acreditou na palavra dele e agiu pela palavra dele em um querite seco. Vai ter o livramento, nem se for que chegar na última gota. Ele vai preparar uma outra agenda. Quem toma posse, diga: eu tomo posse. E ele fala para a mulher: irmãos, me traz um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então Deus levou Elias, liberou uma palavra dele para ele, e esta palavra que Deus estava liberando para ele, não era só para ele, era também para aquela família. Às vezes você precisa crer na palavra que está sendo liberada, porque aquela palavra não é só para você, ela vai produzir em você e através de você. A palavra vai produzir em você e através de você. Quando Elias chega ali, ele fala o seguinte: nossa, eu estou diante de um desafio, mas eu tenho a garantia de uma palavra. Eu tenho a garantia de uma palavra. A mulher falou para ele: mano, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas como ele tinha saído lá da cidade dele para o Oriente com uma palavra, e quando o ribeiro estava secando, ele recebeu uma outra palavra, ele acreditou que o Deus que tinha dado a primeira palavra tinha dado a segunda, o que garantiu ontem, garante hoje. Então ele começou a agir na garantia da palavra. O Deus que garantiu com o corvo, garante com a viúva, irmão. Não fique com medo. Não fique com medo. Nós estamos falando do Jeová Jiré. Nós estamos falando do Jeová Jiré, o provedor. Nós estamos falando daquele que, se não usa pessoas, usa o corvo. Se não usa o rico, usa a viúva. Se não usa os empresários, usa a viúva. Se não usa as viúvas, usa o corvo. Se não usa o corvo, usa as viúvas. Receba esta palavra. O livro sagrado diz mais, vejam só. E Elias disse: não temais, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze para mim primeiro um pão pequeno. Olha o desafio, irmão, parece loucura, né? A mulher acabou de dizer para ele que ela não tinha nada. E ele fala: vai lá e faz para mim primeiro.
Mas por que Elias estava fazendo isso? Porque Deus já tinha falado para ele: vai lá, porque eu já ordenei a viúva que te sustente. O Elias estava fazendo isso que parecia loucura, porque ele tinha uma palavra liberada sobre ele. Está entendendo, irmão? Quando você tem uma palavra liberada sobre a tua vida, você pode agir com ousadia. Você pode agir com ousadia. A palavra de Deus é ela que vai produzir o que você precisa e que o outro precisa. Aquela mulher, irmãos, ela ia receber uma bênção, e a bênção que ela ia receber estava sobre a palavra que tinha sido liberada sobre Elias. Eu quero profetizar aqui, eu quero ser profeta nesta noite. Tem pessoas que vão receber grandes bênçãos por causa da palavra que está sendo liberada sobre nós, sobre tua vida. Receba esta palavra, diga: eu recebo esta palavra. Creia nesta palavra, meus irmãos. E Elias, ele estava sendo ousado. Por que ele estava sendo ousado? Estava diante de um desafio de novo. Mas ele acreditava no Deus que tinha falado com ele. Você está diante de um desafio. Creia no Deus que tem falado com você. Esses dias a minha esposa acordou de madrugada para orar. Ela falou para o Espírito Santo acordar ela. E a gente tem um desafio muito grande, coisas, despesas da igreja, coisas que ficou lá para trás, que a gente tem que acertar. E agora chegou a hora da gente acertar. E ela falou: Deus, a gente precisa do bom samaritano, daqueles que vão pegar o ferido e vai colocar no cavalo e vai levar no hospital, no hotel, que vai colocar azeite na ferida e vai pagar a conta e ainda vai dizer: se precisar, ainda eu pago o resto. O bom samaritano, como diz a Bíblia. E ela foi orar, falou com Deus: Deus, nós precisamos do bom samaritano, nós precisamos das pessoas. E ela estava contando para mim, eu achei bonito, estou contando testemunho. Ela falou assim, e quando ela abriu os olhos, ela teve uma visão. Era uma igreja muito grande, lotada de gente, com galeria. Ela olhava, ficava admirada assim. Deus mostrou para ela. Mas Deus já tinha mostrado para mim também, só está confirmando. Então entra nessa atmosfera, entra no que Deus mostra. O Espírito Santo dá visões, o Espírito Santo mostra. Ele está mostrando por quê? Quando a gente entra num desafio com a garantia da palavra de Deus, a gente vai ser abençoado. Amém. Glória a Deus. Agora entenda bem, irmão. Já estou fechando aqui. Na onisciência de Deus, Deus estava preparando um livramento para Elias, porque Elias corria risco, por isso que ele não mandou pessoas levar pão, mandou corvo. Até aí está claro, sim ou não? Porque ninguém podia saber até então onde Elias estava. Deus é estratégico, ele já sabia que se pessoas levassem comida para Elias, Elias ia ter que mudar todo dia ele tinha que mudar de local. Mas como o corvo levava, Elias ficava tranquilo, porque corvo não conversa, né, irmão? Corvo não é fofoqueiro, não tem medo do rei, não está nem aí com ameaças. Quem está entendendo? Glorifica a Deus por isso, irmão. Deus isso é muito forte. Mas a hora que o ribeiro secou, agora Deus falou: vou te levar para uma viúva. Só que Deus, irmãos, estava preparando também, não só provisão para esta viúva, mas estava preparando a ressurreição do filho dela. O filho dela ia morrer. Ela ia entrar em crise. Agora, interessante é que Elias estava em crise e ela foi usada para tirar Elias da crise. E também ela estava em crise e Deus usou Elias para tirar ela da crise. O filho dela ia entrar em crise e Deus já tinha levado Elias lá para tirar ele da crise. Quem crê em Deus e quem obedece o comando, pode vir crise, mas em todas elas vai ter saída. Eu vou repetir: em todas as crises Deus vai dar uma saída.
Não importa se é com o corvo, não importa se é com a viúva, não importa se é com o profeta. Não importa se o ribeiro está cheio d'água, se o ribeiro está secando. Todas as crises serão superadas por aqueles que agiram sobre a palavra de Deus. Diga a glória a Deus. Curva a tua cabeça onde você está. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra, por esse dia. Obrigado, meu Deus, pela liberação do céu sobre nós. Nesse dia nós estamos felizes porque o Senhor tem ensinado para nós através desta palavra. Que esta palavra possa produzir resultados nos corações, nas vidas, nas pessoas. Que esta palavra possa produzir resultados no trabalho, na família. Eu não sei qual é a crise que esta pessoa está passando, mas eu sei que o Senhor é o Deus especialista em preparar uma saída para as crises emocionais. Quando Elias entrou numa crise emocional, o Senhor mandou o anjo para levar pão e levar água. Meu Deus, quando ele entrou numa crise de pressão, aonde ele ia morrer, porque Acabe queria matar, o Senhor levou ele para o Querite. Meu Deus, ele não podia ser ali, meu Deus, pessoas não podiam levar ali. O Senhor usou os corvos. Quando o Querite secou, o Senhor falou: agora eu vou te liberar uma outra palavra, porque os meus filhos não ficam em Querite seco. Os meus filhos, enquanto tem água, eles têm, mas quando o Querite seca, eu levanto uma outra palavra, eu levanto uma outra estratégia, eu levanto outra pessoa para poder tirar da crise. Meu Deus, esta palavra vai produzir milagres em todos nós que temos recebido e crido nesta palavra. Diabo, você perdeu a batalha. Diabo, as suas crises não vão me destruir. Saia do meu caminho, saia da minha vida, saia dos meus contratos, saia dos meus clientes, saia do meu caminho, saia da minha família, caia por terra no nome de Jesus. Declare: eu creio na palavra liberada. Fala para Deus, mesmo sendo um desafio crer na sua palavra, eu continuo crendo nela. Mesmo sendo um desafio crer na sua palavra, eu sei que o Senhor está liberando uma palavra para me tirar da crise. Diga: eu não estou em crise, eu não estou em crise. Declare: eu tenho uma palavra, que eu tenho uma palavra. Declare: o Querite seco e não vai me desanimar. Declare: Deus já preparou uma viúva. Declare: o céu já deu comando, o céu já deu comando para eu sair das crises, seja ela qual for. E declare: eu sou uma bênção para a viúva é uma bênção para mim. Todas as minhas conexões vai produzir bênção, todas as minhas conexões vai produzir milagre, todas as minhas alianças vai produzir resultado. Prospere o teu povo, meu Deus, enriqueça o teu povo. Levanta homens e mulheres ricos, meu Deus, para sustentar o evangelho. É caro pregar o evangelho, mas o Senhor, meu Deus, vai prover para as pessoas. Meu Deus, o Senhor vai prover para este homem, para esta mulher. O Senhor vai prover para esta família. O Senhor vai prover para esta empresa. O Senhor vai realizar o sonho deles. Meu Deus, seja qual for. E muito mais do que isso, nós não estamos aqui, meu Deus, somente por coisas que vai dar certo. Nós estamos aqui por causa da salvação. Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque é o ambiente do reino, o ambiente da palavra, o ambiente de anjos, o ambiente, meu Deus, de honra, o ambiente de entendimento. A falta de entendimento tem destruído pessoas, mas o entendimento tem construído pessoas. Que esse ambiente seja um ambiente de construção, um ambiente, meu Deus, de honra e de bênçãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, e que esta palavra produza o resultado que ela, meu Deus, saiu da tua boca para produzir. Muito obrigado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Esta é a palavra. Receba esta palavra. Amém? Pessoal que está em casa, coloque esta palavra dentro do teu coração. Envie esta palavra para alguém. Amanhã esta palavra também vai estar no YouTube, e que você possa compartilhar com alguém que precisa
acreditar na palavra, mesmo sendo um desafio, em nome de Jesus. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade, aí está o número do Pix. Você tem hoje a tecnologia, está na palma de suas mãos, a oportunidade de enviar para a casa de Deus aquilo que pertence ao reino de Deus. Que esta palavra seja uma bênção para a tua vida e para a tua casa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.